Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Um grande abraço do pastor Evandro Fávero para você e para você da TV Novo Tempo e também do canal do YouTube que nos acompanha diariamente, lendo a Bíblia juntos, também ouvindo as nossas considerações. Eu queria deixar com você então o nosso abraço, mas eu queria também incentivar você para que você não só acompanhasse conosco, mas que você separasse um tempo especial para se encontrar com Deus. Eu já falei e volto a falar várias vezes aqui que isso é muito importante, porque quando nós temos um encontro com Deus, nós temos tudo. Mateus 6,33, por exemplo, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, antes da gente ler Jeremias 13, eu quero orar com você. Vamos buscar o Senhor em oração? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela oportunidade que nos dás de te seguir e de te amar. Dá-nos sabedoria agora para entender este capítulo da Bíblia novamente, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jeremias 13. Aqui nós temos várias figuras, várias ilustrações para exemplificar ou apresentar a mensagem do Senhor. No símbolo de um cinto de linho escondido no Eufrates, Deus prefigura aqui a destruição do seu povo. Nós também vemos no capítulo 13 de Jeremias que, de acordo com uma parábola, a parábola dos jarros cheios de vinho, Deus prediz a embriaguez do povo, a embriaguez espiritual do povo. Claro, Deus prediz isso através do profeta Jeremias. Ele também exorta o povo para que os juízos que foram preditos por Deus pudessem ser evitados. E ele mostra que as abominações do povo são a causa do juízo. E também em Jeremias capítulo 13, nós encontramos de novo aqui a feliz e também triste realidade de que depende de nós as bênçãos e maldições. Sabe por quê? É porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus nos dotou da capacidade de escolha e Ele respeita. Agora, é claro, é verdade que Deus não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa à mercê da nossa insuficiência ou pequenez para nós tomarmos decisões. Não, Deus cuida de nós. Ele nos orienta, Ele chama a nossa atenção, Ele manda mensagens, através dos profetas. Ele faz de tudo para nos salvar. Mas, por fim, Deus deixa para que nós decidamos o que nós vamos querer. Então, aqui nós temos esta apresentação nesse capítulo, que ela é muito importante, Essas lições espirituais. Por exemplo, nos versos 1, do versículo 1 até o 11, Deus pede que o profeta use um cinto de linho para ilustrar a verdade através desta ilustração. E do versículo 12 até o versículo 13, ele pede que o profeta use um jarro quebrado, como uma ilustração do que acontecerá com aqueles que escolhem ou decidem transgredir a palavra de Deus. Eu destaquei, por exemplo, o versículo 11. O verso 11 diz o seguinte: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas eles não me deram ouvidos. No versículo 11, Deus queria abençoar o povo, mas ele lamenta, não me deram ouvidos. Deus lembra o seu povo qual teria sido o seu destino se eles tivessem sido fiéis a Deus, leais a Deus, se tivessem sido obedientes à vontade do Senhor. Olha só, se a gente abrir a Bíblia em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 7, verso 6, eu vou ler para você alguns textos aqui
que eles falam exatamente isso e vão ao encontro daquilo que a gente está lendo aqui nesse capítulo de Jeremias. Vamos aí ler Deuteronômio, capítulo 7 e o verso 6. A Bíblia diz o seguinte, vamos lá. Aqui está. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus nos escolheu. Deus cuida de nós. Vou ler ainda o capítulo 26 e o versículo 18, que diz assim, capítulo 26 e o verso 18. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. O que o texto está dizendo é que nós somos de Deus, Deus nos escolheu, mas Ele nos dá liberdade para nós decidirmos. A questão é, hoje, ao lermos esse texto de Jeremias, qual será a nossa decisão? O verso 15, por exemplo, diz o seguinte, é um outro verso que eu destaquei aqui. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Veja o que o texto está apresentando aqui. Dai glória ao Senhor vosso Deus. Então Deus apela para escutarmos a sua voz e para atendermos o seu chamado. No verso 16 também ele diz, dai glória ao Senhor, né? Dai glória ao Senhor. Ou seja, faça o que Ele exige, essa questão de dar glória a Deus significa isso, obedecer a Deus, ser fiel a Deus e aos seus requerimentos. Como no caso de Acã, você lembra? Lá em Josué capítulo 7, versículo 19, ele não deu glória a Deus, ele mentiu, ele desobedeceu a ordem de Deus e não confessou o seu pecado. Chegou o tempo de confessarmos os pecados e andarmos com integridade. Isso é dar glória a Deus. Na sequência, ainda o verso 17 diz, mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba, que é orgulho, né? Chorarão os meus olhos amargamente, diz o Senhor, e se desfarão em lágrimas. Aqui o profeta está falando em nome de Deus. Porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Então no verso 7, Deus chora quando seus filhos decidem se afastar. Jesus chorou lá, João 11 e o verso 35 diz, Jesus chorou. É o menor verso da Bíblia, porém o mais profundo de todos, porque Deus chora quando Ele vê que seus filhos não obedecem, são infiéis. Deus chora ao ver que o povo escolheu transgredir. E o profeta aqui, ele expressa sua afetuosa consideração e profundo amor por seu povo. Lamentações 1, versículo 16, também aparece isto. E o verso 23, por exemplo, que é um outro verso que eu destaquei aqui, diz assim, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, uma pergunta, estando acostumados a fazer o mal. Não podemos mudar a nossa natureza pecaminosa. Por isso nós precisamos de Deus. É isso que o texto está dizendo. O etíope não pode mudar a sua pele, nem o leopardo as suas manchas. Significa que nós não podemos, por nossas próprias forças, mudar a nossa vida. É Deus quem pode mudar a cada um de nós. E o verso enfatiza a triste verdade de que o pecado de Judá estava tão firmemente estabelecido e de que seu povo estava tão profundamente no pecado que não conseguia mudar por si só, não conseguia mudar os seus caminhos, não conseguia mudar a sua natureza. Então, nesse versículo é apresentada a futilidade de qualquer esforço humano para vencer o mal. A parte do poder de Deus, nós não conseguiremos vencer.
a parte do poder de Deus, nós seremos perdedores, fracos, falhos e não venceremos. Veja, eu ainda destaquei o verso 27. O verso 27 diz assim: tenho visto as suas abominações sobre os outeiros no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos, luxúria da tua prostituição, eu tenho visto. E ele diz assim: até quando não te purificarás? Até quando? Então, Deus conhece todas as coisas. O verso 27 diz: tenho visto. Não podemos esconder nada de Deus. Mas o verso também apresenta a esperança de Deus de que o povo se arrependeria de seus pecados. Então, como vamos responder a Deus? Ou o que vamos responder a Deus? Corresponderemos à esperança de Deus de que nós confessemos os nossos pecados? O verso 27 é uma pergunta, né? Ele reflete a esperança de Deus, que diz: até quando não te purificarás? Mas também ele reflete uma certeza de que Deus conhece cada um de nós, porque Ele vê as nossas abominações, Ele vê os nossos fracassos, Ele vê as nossas frustrações, Ele vê os nossos pecados, Ele sabe quem você é, o que você está pensando, quais são os seus planos frustrados, quais são os sonhos que estão ali dentro do teu coração. Ele conhece você e é porque Ele te conhece que Ele pode te salvar, que Ele pode te remir, que Ele pode transformar a tua vida, que Ele pode trazer de novo para você a verdadeira alegria. Deus conhece você. E é por isso que nós vamos orar a Deus agora, porque Ele ouve as nossas orações. Querido Pai, obrigado porque o Senhor conhece a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. E obrigado porque o Senhor está disposto a nos transformar. Nós oramos no nome poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Um grande abraço e nos vemos amanhã novamente aqui nesse programa.